Hoje, no nosso DS Inspira, a gente tem a Ana Flávia, do Colégio Educar, diretora do Colégio Educar, e ela vem aqui justamente inspirar outros empresários. Ela passou por um processo de sucessão familiar na empresa, que aconteceu de forma repentina, e ela é um exemplo de superação e de resiliência diante de todos os fatos aí que aconteceram. Um excelente exemplo para os empresários, para eles continuarem e de repente descobrir caminhos novos e até melhores para suas empresas e para suas escolas, no caso aqui do Colégio Educar. Ana Flávia, você então é formada em comércio exterior, como você estava me falando, né? Então você não foi fazer sua formação na área de educação, não passava pelos seus planos ser diretora do Colégio Educar? Não. Você ficou 8 anos em São Paulo, interior de São Paulo? Isso, 8 anos. Eu saí daqui com 17 anos de Londrina, fui fazer faculdade fora, era meu grande sonho, assim. Meu pai sempre me apoiou, né? Nunca foi uma imposição ser diretora no futuro. Ele sempre deixou eu e meu irmão muito livres para isso. E eu fui seguir meu sonho, né? Com muito apoio deles. Em qual cidade que era? Em Limeira. Em Limeira, perto de São Paulo, capital, perto de Campinas, né? De Campinas, isso. Bacana. E você estava trabalhando na Nestlé lá, você Isso, falou, né? Trabalhava na Nestlé, na área de logística. Então era uma área bem desafiadora, tive que me desenvolver muito. Ocupava um cargo de liderança lá também, então eu tinha equipe, né? Então foi uma escola lá também, porque eu aprendi demais. E aí, de repente, a vida te surpreendeu, né? E você teve que voltar para Londrina. Conta um pouquinho pra gente do que aconteceu. O meu pai, ele foi diagnosticado com câncer, né? E ele ficou 2 anos tratando essa doença. E ele acabou falecendo e eu fiquei muito triste, lógico, mas eu não me sentia mais à vontade de estar, né, na Nestlé, na multinacional, sabendo que minha mãe estava mal, que meu irmão precisava de ajuda e a escola também, né? Então eu falei, essa é uma oportunidade de me reinventar mais uma vez, né? De começar uma vida de novo. Conversei com meu marido, ele topou essa aventura comigo e a gente veio para se ajudar como família e também para seguir os negócios da família. Em que momento você tomou essa decisão? No dia do velório. No dia do velório. No dia do velório. Foi muito emocionante. Todas aquelas pessoas, a equipe dele ali, foi um momento assim que me fez repensar muitas coisas, o que realmente importava, né? E o meu pai sempre passou isso para mim e pro meu irmão, muitos valores, né? Eu tava pensando assim, como que começou essa sucessão? Quando a gente nasceu, porque meu pai me passou esses valores, né? Do relacionamento, o amor, a família. Então, esse era o principal valor nosso. Virei pro meu irmão e falei, João, você quer assumir? Ele falou, não, Ana, eu quero seguir minha área, que ele é formado em TI, né, Tecnologia da Informação. E falei pra minha mãe, fica tranquila que a escola eu vou seguir. Lógico que na hora, assim, como foi um momento de muita emoção diante do velório do meu pai, eu não imaginava tudo que eu ia ter que viver aqui, né? Toda a superação mesmo, esse reinventar, porque eu vim de uma área muito diferente, né? Eu vim em logística, trabalhava com processos. O Colégio Educar tem quantos anos, Ana? A gente tem 32 anos já. 32 anos, né? Então tem uma história aí a ser perpetuada, né? Iniciou com a minha avó, passou pro meu pai e agora tá comigo. E aí nesse momento de sucessão familiar, né? Esse presente que você recebeu, né? Além da parte de superação na questão pessoal, né? Você chegou aqui e você tinha uma gestão para dar continuidade, né? E me conta um pouquinho como é que foi. Sim, bom, em primeiro lugar eu encontrei uma equipe enlutada, né? Porque meu pai era um chefe, um líder muito querido. Então eu encontrei uma equipe muito triste, muito desanimada com tudo que tinha acontecido, mas também muito feliz de me ter aqui, porque seria uma continuação familiar. Então isso deu tranquilidade também para eles. A gente pôde se apoiar em muitas coisas, né? Então isso foi uma questão também que eu não esperava, que eu nem pensei, mas que fez muita diferença para mim como pessoa e também para a equipe, né? E a questão da gestão, assim, meu pai, ele veio de uma outra geração, né? Meu pai era de uma geração que era muitas coisas manuais, muitas coisas, documentos físicos, tudo, né? E eu já vim de uma geração mais tecnológica, né? Então, eu quis fazer muitas mudanças. Logo que eu cheguei, precisei me encontrar ali, né? Diante da documentação toda que já era, né, na escola. Então, muitas coisas eu queria mudar.
mas também veio a pandemia, né? E a pandemia me fez algumas coisas acelerar, outras dar um pause e rever aquilo que a gente fazia enquanto escola. Uma outra coisa importante é que, pelo que você fala, para mim está claro que o seu pai entendia claramente que o principal ativo de uma empresa são as pessoas, né? Perfeito. Então, trabalhar essa gestão de forma humanizada fez toda a diferença, valorizar sempre as pessoas. Logo que você assumiu esse desafio de ser diretora do Colégio Educar, você foi surpreendida, como todos nós, pela pandemia do Covid-19, né? Sim, foi. E aí você veio contando que, na verdade, a escola ela já vinha fazendo projetos de digitalização. Exatamente. Eu já queria instituir nosso portal, né, digital, então a gente já estava fazendo treinamentos com os professores, mas logo depois de um mês de início de aulas já veio a pandemia. Então, para os professores foi uma quebra de paradigma, eles sempre deram aula dentro de sala, com os alunos ali próximos. Então eu me peguei diante de uma situação em que os professores falaram: Ana, a gente nunca fez isso, né? E essa foi a oportunidade de eu falar: eu também nunca fui diretora. Então a gente tá junto nessa, vamos tentar, se não der a gente tenta outros caminhos. Então eu tenho que pensar a escola para o futuro, né? E eu tenho muito isso comigo, essa questão de lidar com o erro, não de forma punitiva, mas lidar de uma forma de aprendizado mesmo. Não deu certo aqui, vamos tentar assim. Como é que era tudo isso? Você tinha isso documentado? Como que você encontrou essa situação para fazer um planejamento financeiro futuro do Colégio Educar? Mari, vou te falar que eu me encontrei diante de situações em que minha equipe me ajudou, mas eu me encontrei diante de situações em que eu precisava fazer alguma coisa, uma documentação ou tomar alguma atitude, e daí eu perguntava para a equipe: gente, como era feito, né? E daí elas viravam para mim e falavam assim: Ana, só seu pai fazia isso. E daí eu falava: a quem eu vou recorrer, né? E aí, claro, a DS me ajudou demais. Por quê, Mari? Eu precisei rever todo o arquivo morto da escola, né? Eu precisei me inteirar das documentações quando eu cheguei. Então, ter isso organizado, documentado, ter uma equipe de assessoria também, né? As meninas da DS estão sempre ligando, pedindo ajuda, então isso faz toda a diferença, você ter uma assessoria especializada, né? E a DS trabalha com muitas escolas, então isso me ajuda também. Então eu acho que ter a colaboração dos colegas, que a gente fala, de outras escolas, mas também ter uma assessoria, né, ou profissionais que possam te ajudar com planejamento financeiro, né, com essa organização, precificação, né, toda essa parte de gestão da escola, também acho que fez muita diferença. Tributação, né? Leis, tudo. Nossa, a DS nos ajudou demais, né? A gente precisou recorrer à ajuda do governo federal, então eles nos deram todo o suporte, né, da folha de pagamentos. Então, assim, isso faz muita diferença, porque quando você não tem esse conhecimento, você não tem essa assessoria, você patina, né? Você fica diante dos problemas e você só vê problemas, você não vê soluções. Ter tido essa história toda documentada, organizada, né? Para você poder trabalhar a sua previsibilidade, poder fazer o planejamento 2021, fica muito mais fácil porque você tem uma história, né? Mesmo tendo uma pandemia que é algo completamente diferente, existe algum comportamento ali que você já consegue analisar para você poder ir dali para frente, né? Na pandemia a gente precisou, acho que não só eu como gestora de escola, mas todos os empresários. Nós precisamos planejar dia a dia, porque cada dia muda, né, o cenário, e também planejar para frente. Ana, foi muito bacana conversar com você. Realmente a gente tem aqui uma inspiração, né, de alguém que num momento triste, num momento difícil, levantou a cabeça e falou: eu vou seguir, e que vocês tenham muito sucesso no Colégio Educar. Obrigada, Mari. O prazer é todo meu. Nossa, ser convidada pela DS para vir aqui contar um pouquinho da minha história é um prazer muito grande. E o que eu queria deixar de recadinho aí para você que é empresário, né, ou que tem uma família, que tem empresa, é o seguinte: a sucessão, gente, começa desde o nascimento do seu filho, né? Eu falo que hoje os valores que meu pai me passou é o que me traz segurança para tomar decisões hoje. Obrigada, Mari. Eu que agradeço, Ana Flávia. Temos então mais um DS Inspira.